Ora então, muito boa noite a todos. Vamos aguardar que os outros membros do painel entrem na sala, se bem que hoje estejamos bastante desfalcados, pois a maioria dos membros do painel não pode hoje participar, como isto é uma sessão experimental. Tudo bem, vamos fazer com a prata da casa e quem estiver está, quem não estiver não está. Ora, chegou o primeiro. Boa noite, Mário. Eu estava a falar com o Tiago e ele disse que ia sair para entrar agora neste link e entrei. Ok. Fazendo uma apresentação muito rápida para todas as pessoas que nos estão a ouvir no grupo. Esta tertúlia pretende ser uma tertúlia com um painel permanente composto por Ana Cristina Santos, que hoje não pode, com o Artur Vaz, que hoje não pode, com a Helena Santos Coelho, que em princípio chegará mais tarde, comigo próprio, com o Luís Felipe, que hoje não pode, e com o Mário Costa, que está presente. Poderá ter eventualmente alguns convidados que nós achamos que devemos convidar para algum dos painéis, mas o núcleo permanente será este que eu acabei de dizer. O objetivo é encontrar-nos aqui todos os sábados às 21h30 e falarmos sobre os temas que foram mais assunto durante a semana no grupo Gentes da Almada. As pessoas que queiram comentar podem fazer comentários enquanto estamos a conversar e nós, se der tempo, se conseguirmos, iremos também abordando o que as pessoas nos forem dizendo. E pronto, basicamente é isso. É isso que se pretende. E eu não sei, tinha pensado hoje para a sessão experimental, daquilo que eu me lembro, os temas mais falados no grupo foi as obras do eixo central de Almada e foi as histórias, ou o Parque da Paz, agora em tempo de pandemia, e as pessoas que usam ou que não usam, ou que abusam ou que não abusam daquilo que podem e devem fazer durante este tempo no Parque da Paz. Não sei se o Mário se lembra de mais algum assunto assim de destaque desta semana no grupo. Não, eu por acaso também tinha pensado nestas que o João falou. Não estou a ver assim mais nada de importante, embora no início havia, ou foi segunda ou terça, que eu achei estranho e até fiquei com dúvidas em relação, portanto, a uma postagem que fizeram, mas andei à procura e não consegui de nenhum modo lembrar-me e detectá-la, que acho que era interessante. Mas não se lembra do que o assunto? Era um assunto qualquer sobre a charneca. Mas não passou de ser por completo e não consigo detectar. Eu lembro de ver qualquer coisa em que você estava lá mais ou menos numa discussão com alguém. Sim. Depois até chegámos a acordo, pronto, que eu estava a fazer. Era sobre as eleições para a junta de freguesia da Charneca. Da freguesia, daquela. Sim. Quer começar por aí, Mário? Porque, vamos lá ver. Eu não sei se vale a pena falarmos, porque até chegámos a acordo, porque... Vale sempre a pena. Se foi um assunto que foi controverso no grupo, vale a pena falarmos aqui.
Não quer dizer que não venha aqui também a ser controverso, ou não, depende. Eu muito honestamente, eu lembro que, salvo erro, nem comentei nada porque era um assunto que eu não estava muito por dentro, mas diga, e eu se tiver alguma coisa a dizer, eu direi também. Não, é que em princípio eu fiz confusão que o amigo que fez a postagem colocou uns números e eu tinha a ideia que não era bem assim, mas eu estava estava a ver as eleições para a Câmara e o amigo estava a referir-se para a Junta, o que era totalmente diferente. Né? E depois trocámos algumas impressões e eu de facto vi que eu é que estava a ver mal. Acho que sim, acho que o tema, eu estava-me a tentar lembrar, já não me lembrava, acho que o tema da vossa discussão era precisamente sobre a quantidade de votos a mais com que o PS tinha ganho a junta, não era? Era isso. Correto. Foi isso mesmo. E afinal ele tinha razão? Ele tinha razão porque ele estava-se a referir para a votação para a junta de freguesia e eu estava a dar os números para a Câmara Municipal, o que é diferente, não é? Claro. O que é diferente. E de facto o amigo tinha razão. Quer dizer, em termos de números estávamos os dois certos, só que eu estava a pensar, eu estava a dizer que os números dele estavam errados porque eu estava a me referir aos meus. Mas eu hoje vi uma notícia na TVI. Honestamente, não sei em programa, porque eu não estava a prestar muita atenção, estava aqui a prestar atenção a outras coisas que estava a fazer, de repente chamou-me a atenção o que eles estavam a dizer na televisão, olhei, não sei se era exatamente telejornal, se era algum programa, se era alguma até notícia falsa que andava a correr. Está a ligar a esta hora. Muito honestamente, não lhe consigo dizer, porque eu estava concentrado. Espera lá, deixa-me lá ver que é o Tiago, a ver se eu consigo. Se calhar não consigo falar com ele ao mesmo tempo por aqui. Porque estamos online. Tentar para o WhatsApp, espera lá. Mas estava eu a dizer, chamou-me a atenção a notícia porque, como digo, não sei exatamente o teor nem em que sítio, mas era algo que eles estavam a comentar que o Chega anunciava que iria ganhar mais câmaras nas próximas autárquicas do que até o próprio PSD. Tem uma vontade de rir de todo tamanho. E eles acabaram por dizer que, inclusive, os cálculos dessa notícia estavam errados, porque, inclusive, eles davam, pelos números apresentados nisso, de que nessa notícia do Chega, que o total de números apresentados dava como qualquer coisa como 480 câmaras, e nós não temos 480 câmaras no país. Mas essa notícia, João, já não é nova, porque eu já tinha lido isso, salvo erro, na quinta-feira à noite, li qualquer coisa em relação a isso. Portanto, e se calhar a TVI hoje é que teve acesso a essa notícia e repetiu-a, porque eu já tinha ouvido essa também. Mas só podem estar a brincar, quer dizer, o Chega tem mais câmaras no país do que o próprio PSD. Então, boa noite, Tiago. Outra vez. Boa noite, outra vez. Boa noite a todos. Não sei quantas pessoas é que me estão a ver. Aparentemente 6 neste momento, segundo o que está aqui. Eu tenho 11. No meu diz-me que são 11. Pode haver aqui um ligeiro atraso. Estávamos a falar dos temas que íamos falar hoje, portanto, o Parque da Paz e as obras do Eixo Central, e o Mário acrescentou as últimas eleições autárquicas por causa de uma discussão que houve no grupo, os principais atores foi o Mário, precisamente, e o autor do post,
sobre os números que o PS tinha conseguido para a junta de freguesia da Charneca da Caparica. Entretanto, e porque você ligou, e estávamos aqui também um bocado na cavaqueira, eu estava a falar que tinha visto uma notícia hoje não sei se foi no telejornal, que eu não estava a prestar atenção, mas foi na TVI 24, em que o Chega tem qualquer coisa a correr que nas próximas autárquicas ia ganhar mais câmaras do país do que o próprio PSD, quer dizer, podem estar a brincar. Por acaso não sei, não vi esse post, não vi essa publicação. Não, confesso que não me passou ao lado. Não, mas a publicação foi provocada um bocado por confusões. O outro estava a falar dos números de votos alcançados no PS para a junta de freguesia da Charneca da Caparica e Sobreda, e o Mário não se apercebeu e estava a falar dos números para a Câmara. A diferença entre o PS e a CDU. Então aquilo gerou uma grande confusão e no fim eles acabaram por se entender e perceber que um estava a falar de uma coisa e outro estava a falar da outra. Foi isso mesmo, sim, senhor. Estou a perceber. Mas portanto, e o Mário confirma então que o PS ganhou para aquela diferença. Sim, porque eu também tinha esses dados. Aliás, eu tenho os dados quer para a junta de freguesia, quer para a Câmara. E depois retifiquei que, de facto, ouvi que tinha razão, precisamente. Em relação aos temas, somos só os três que vamos aqui conversar, não é? Para já, e a Helena, se despachar a tempo, e se chegar interessante, entrará também. Os outros, nenhum deles podia hoje. Estavam todos muito ocupados. Mas como isto é a sessão experimental, também não tem grande problema. Isto é mais só para apresentarmos, digamos, o programa ao grupo. Tenho a ideia que já da má língua fomos só os três que... Na sessão experimental, não, a Helena também estava. Também estava. E a sessão experimental da má língua também foi logo um tema bastante bom logo no início, não é? Que foi aquelas questões do canal. Acabou por não ter nenhumas questões, não é? Ninguém apareceu a fazer perguntas. Portanto... E hoje também tem havido para aqui uns likes, mas até agora ninguém comentou nada. Eu estou aqui a tentar ver essa situação também, mas é verdade, ainda não houve comentários. E já explicámos a quem está aí o que é que estamos a fazer, João? Sim. Até para não estarmos aqui calados e as pessoas estarem a olhar para as nossas caras. Vamos repetindo que é para quem vai entrando de novo também poder ver o que é que se está a passar e dizer às pessoas que vamos analisar os temas mais marcantes da semana deste grupo em termos de publicações, e se alguém tiver alguma sugestão de um tema marcante que tenha visto aí no grupo, é só deixarem um comentário e vamos discutir e vamos estar aí com atenção ao chat, quem é que está aí a falar connosco e tudo mais, e vamos responder e essas coisas todas. Portanto, o palco é vosso, vocês do grupo que estão aí a ver. Sim, os temas a serem comentados aqui não serão escolhidos por nós, mas acabam por ser escolhidos por todos do grupo, ou seja, serão os temas sempre mais controversos ou que mais agitaram as águas no grupo durante a semana. Você até é capaz de conseguir, João, fazer aí para tentar começar esta discussão, fazer se calhar uma procura pelas publicações com mais comentários, digamos assim, desta última semana. Não sei, digo eu, como administrador, eu como moderador não consigo. Não tem acesso ao registro do grupo nisso? Para filtrar por maior número de comentários, creio que não. Não, isso eu também não tenho. Tenho ou tinha, eu por acaso neste novo Facebook deixei de fazer isso, no antigo fazia isso com regularidade. Era ver quem eram os membros do grupo que eram mais comentados e automaticamente isso dizia-lhes logo também qual era a publicação deles que tinha gerado mais comentários.
Deixa-me cá, onde é que isso está agora? Interação, será que é aqui? Deixa-me cá ver. Nos últimos 7 dias. Ora, nos últimos 7 dias tivemos qualquer coisa como 627 publicações. O topo das publicações foi precisamente entre o dia 10 e o dia 11. Atenção que os últimos 7 dias para eles terminam no dia 11. Isto vai de 5 a 11 de março. O topo das publicações foi no dia 11 de março, em que tivemos 110 publicações. Tivemos durante essa semana 1.464 membros ativos. O dia mais popular do grupo foi a sexta-feira, não, sábado, peço desculpa. Portanto, o sábado não é hoje, foi o sábado da... É o outro, sábado anterior. Sim, e o período mais popular, portanto, teve mais gente ativa no grupo, foi média por volta das 20 horas. Depois temos aqui, sim senhor, aparece como antigamente, o post com maior alcance foi um post de Carlos Costa sobre o faleceu fundador do Trio de Mira. E que é um outro tema que agora, 5 dias mais tarde, se sabe que falece também o Júlio, irmão do Carlos. Sim. Com quem eu tive o prazer de privar os dois também, que eles são um pai e outro tio do Carlos Costa, que é um guitarrista que tocou comigo numa das bandas que eu tive. E fui à casa dele e falei com eles os dois já, sei lá, talvez há uns 15 ou 20 anos atrás, quando eu ainda estudava música. E é uma pena, Perde-se duas grandes pessoas do panorama musical. Com o Juca Costa. Com o Juca, sim. Também chegou a tocar também com o Trio de Mira durante 7 anos. Exatamente. O filho do Carlos, que aliás, meu conhecido e já de longa data, já desde os tempos de escola de música, que também toca em variedíssimas bandas e é um excelente guitarrista. Para quem não conhece, o Carlos Costa, filho do Carlos Costa, que faleceu, é um excelente guitarrista. Aliás, a música vive naquela família, sem dúvida alguma. Diga. Não, era só porque estava a fazer o apanhado dos posts mais comentados, portanto, o mais comentado... Fiz mais chega. Faça favor. Não percebi, desculpe. Fiz só uma chega, faça favor, João, continua. Portanto, o post mais comentado foi o post do Carlos Costa sobre a morte do fundador do Trio de Mira. O segundo post com maior alcance foi um sobre o sismo de 28 de fevereiro de 1969. O terceiro com maior alcance foi quem frequentou a escola primária de Cacilhas. Então, João, se calhar vai ser muito fácil de falar também. Se calhar podíamos pegar nesse do sismo e perguntar a vocês, os dois cavalheiros que estão aqui comigo. Eu não era nascido nessa altura, mas certamente os senhores eram. O que é que vocês se lembram disso? Eu não estava nem em Almada, nem em Lisboa na altura. Eu estava na Idanha, quando isso aconteceu. As únicas recordações que tenho disso foi porque o meu cunhado é que estava para cá, portanto o marido da minha irmã, e a família ficou toda em pânico. Foram ali ainda uns 2, 3 dias. Eu também era pequeno, não é? Tinha 10 anos, 9 anos nessa altura, ainda não tinha feito os 10. Tenho uma recordação de que ficamos todos em pânico, tivemos ali 2, 3 dias sem conseguir comunicar com ele e sem saber o que é que se passava, se era uma das pessoas feridas, uma das pessoas desaparecidas ou coisa do género, e acho que o país todo, mesmo sem estar cá, a recordação que eu tenho, porque não foi só na nossa família para ele estar cá, mas na Idanha toda, durante aqueles 2, 3 dias toda a gente só falava disso, não é? E até porque, de uma forma geral,
e desde há muitos anos, já nessa altura, havia muita imigração para Lisboa e havia, ou quase todas as zonas do país, tinham alguém que morava aqui na zona. Portanto, todas as zonas do país entraram em alvoroço com os familiares, e porque os tempos eram outros, não nos podemos esquecer que em 1969 não só não havia telemóveis, como ninguém ainda sonhava com isso ou pensaria que iriam haver. Portanto, as formas de comunicação eram através dos telefones fixos. Também não eram muitos, nem toda a gente tinha telefone fixo. Aliás, a maioria das pessoas nessa altura, especialmente no interior do país, não tinha telefone fixo. Na Isenha, nessa altura, havia para aí 2 ou 3 telefones fixos para a população inteira. E estamos a falar de uma sede de concelho. E, portanto, eu acho que o país todo ficou um bocado em pânico. Mas eu vi-o. E o Mário? Não tenho recordações nenhumas, porque não estava cá nessa altura. Eu passava cá o verão e passava o inverno na Isenha. Isso foi em fevereiro, portanto, eu estava na Isenha. E o Mário estava por cá, por Almada, quando isso aconteceu? Estava. Olha, eu nessa altura morava, tinha casado há pouco tempo, e morava como é que se chama aquilo? Na Rua Mendes Gomes de Seabra, naqueles prédios, logo ao início da rua, que são os mais altos, e eu morava precisamente no último andar. É claro, pá, acordei com as coisas a cair de cima dos armários, pá. Vi logo o que era, e o que eu pensei foi, bom, uma altura destas, pá, o que é que nos vai acontecer? E então, só uma solução, a escada tinha elevador, não a utilizámos, viemos por aí abaixo, muito mal vestidos, claro, porque estava toda a gente a dormir. Como o artigo referenciava, não é verdade? Que as pessoas vieram em trajes menores para a rua, não é? E fomos para a zona onde é hoje, portanto, daqueles edifícios onde é a Praça Batista, pá, daquela zona toda ali que era só terreno. Sim. Pronto. A coisa depois acalmou, entretanto o pessoal começou a dispersar, regressei a casa. Eu nessa altura estava na Marinha Mercante e portanto, estava em terra, tinha feito uma viagem, estava 3, 4 dias em terra, mas de manhã tinha que regressar ao navio que estava, portanto, atracado no cais da Rocha Condóbitos. Foi muito cedo, eram 7h30, arranquei para Lisboa, meti-me no barco, fui para a Rocha. Quando cheguei lá, portanto, pessoal a bordo, era mentira, não estava ninguém. Estava tudo, portanto, no topo do edifício que pertencia, portanto, à companhia, no último andar. Pronto, depois na conversa, o que é que aconteceu? O pessoal estava todo a fugir para o resto do chão. Houve alguém mais inteligente que disse, pá, se vocês vamos todos para o resto do chão, vem para aí um marmote e morremos todos afogados, de maneira que o melhor é a gente ir lá para o telhado. Então o pessoal estava todo àquela hora ainda no cimo do telhado. Bom, mas isto em relação à Almada, foi complicado, porque entretanto, durante 2, 3, 4, montes de dias, o pessoal andava enervado, não é? Mas felizmente que em Almada não aconteceu nenhuma coisa de grave, não houve assim nada de especial, nem de feridos, nem coisa. E passou-se até hoje. Eu estava aqui a ler que foram apenas 4 minutos de sismo. Foram 4 minutos entre as 3h41 da manhã e as 3h45 da manhã. E que foi de 7.9 na escala de Richter, que é consideravelmente alto, não é verdade? E que foi sentido, obviamente, perto do epicentro no Algarve, mas a região de Lisboa foi também bastante atingida. Mas também se sentiu em Espanha e Marrocos, ou seja, bastante forte mesmo, e que causou a morte de 13 pessoas nesse dia em Portugal.
E foi consequência direta do aval e também de 11 réplicas que aconteceram após esse sismo que aconteceu em 1969. Estava aqui a tentar encontrar a data correta, mas não estava a encontrar a data mesmo do sismo. Foi em fevereiro, salvo erro, a 23. 26 Agora ou já 28. estive lá da página de análise que lá dizia, mas... Eu tenho a ideia que foi 28. Sim, também tenho ideia que era isso. A 26 não foi de certeza. Aqui, Era o dia dos meus anos e eu sei que não foi. Portanto, foi 28. aqui diz que o epicentro foi a sudoeste do Cabo de São Vicente, em Vila do Bispo, e que nessa altura navegava um navio misto de cargas e passageiros chamado Manuel Vicente, que fazia a ligação entre Portugal e Angola, e que descreveram o evento no meio, neste caso em mar, como se fosse um borbulhar da água, como se fosse uma panela de água a ferver. Portanto, nós tivemos, ou quem presenciou esse evento na altura, teve a visão do ponto de vista terrestre, não é? Da destruição de algumas casas e tudo mais. Mas no mar, onde ele sucedeu, o epicentro, temos aqui uma experiência, né, a ser partilhada nesse sentido, que fala desta maneira. Fala também nos trajes reduzidos, obviamente, e também do facto de haver uma chuva gelada, porque nesta altura, fevereiro, os invernos eram invernos, não é verdade? E fazia frio. Mas mesmo assim, pessoas tiveram que sair das suas casas, e existem muitas fotos de arquivo do Diário de Notícias que mostram isso mesmo, com pessoas a sobrevoar ambulâncias e tudo mais, algumas delas a pedir algum auxílio. No Algarve foi onde se sentiu mais, de facto. Foi onde mais edifícios destruídos, foi precisamente lá para baixo, para o Algarve. Em Almada, Mário, em Almada concretamente, houve edifícios destruídos também ou não? Ou não, que eu me lembro não. Eu tenho a ideia que houve uma ou outra pessoa, membro do grupo, que nessa postagem que nós estamos a referir, falava que tinha acontecido, mas sinceramente não me recordo bem o que é que as pessoas estavam-se a referir. Se era de facto aqui em Almada, se tiveram conhecimento disso noutra região, nomeadamente lá mais para baixo, para o Algarve, claro. Ou em Lisboa, porque em Lisboa ainda houve alguns feridos e alguns mortos até. Parece não. É isso, não vejo. Fala-se aqui também da questão que o João falou dos telefones, não é? E dizia aqui que imediatamente nessa noite e até mesmo na manhã seguinte havia pessoas de roupão e camisas de dormir ao pé das cabines telefónicas para tentar contactar com os seus familiares. E disso eu lembro-me dos noticiários na televisão, abriam todos com isso, com pessoas na rua em pânico, com pessoas com medo de regressar a casa, desse género de coisas, lembro-me disso tudo, mas através da televisão, portanto. Aqui diz também que, obviamente, muita gente não conseguia fazer a ligação, e naquela altura ligava-se para o número 13, que era o número das avarias, que na altura era situado na Rua da Trindade, onde haviam 25 telefonistas que acabaram por falar com muitas dessas pessoas, porque naquela altura, obviamente, os telefonistas é que faziam a ligação para os números, e que havia muita gente a chorar ao telefone, muita gente a tentar saber dos seus familiares e o que é que tinha acontecido e tudo mais. E dizem aqui que às 3 da manhã de sábado havia entre 10 a 12 mil ligações telefónicas por fazer de Lisboa para o resto do país. Portanto, naquela altura, provavelmente a telefonista guardava os pedidos de chamada e depois então fazia a ligação. E obviamente não era possível porque havia muitas linhas em baixo e tinha sido muitos os postos telefónicos com cabelagem que tinham sido destruídos e tudo mais. Não, eu lembro-me que o pânico foi generalizado. Portanto, eu estava no interior, lembro-me dessa outra parte. Estava tudo em polvorosa. Porque toda a gente tinha familiares aqui. Aqui, não exatamente em Almada, em Lisboa, na Amadora, aqui à volta.
Já nessa altura a migração interna para a zona de Lisboa era mais que muita, especialmente dos mais pobres. Eu lembro-me na Idenha, era nessa altura já uma forma das pessoas com menos meios de sobrevivência tentarem se ingrar na vida, e ainda é uma coisa que se perpetua hoje, se bem que hoje já não tanto, mas ainda se perpetua, era as pessoas concorrerem para os bombeiros chapadores. Havia muita gente de Idenha nos bombeiros chapadores aqui em Lisboa. Portanto, quase todas as famílias tinham um filho, ou um primo, ou qualquer coisa do género aqui. E estava tudo em pânico. Depois queria-se falar com as pessoas, saber se estavam bem, se estavam mal, o que é que tinha acontecido, e ninguém conseguia falar com ninguém. Foram, em termos da província, se calhar a preocupação e o temor foi muito superior a quem estava aqui, porque quem estava aqui aconteceu durante um momento, lá não se sentiu, mas passado uns minutos acabou e não se passou mais nada. E lá durou 2, 3 dias até as pessoas conseguirem falar com os familiares e sossegarem. Porque as notícias só chegavam através da televisão, e é preciso não esquecer que mesmo a televisão, naquela altura, ainda era só o canal 1, a RTP1, não havia mais, e inclusive é que nós estamos a falar, às vezes esquecemos, eu não estava a lembrar desse pormenor, os tempos eram muito, muito diferentes dos de hoje, muito. Por exemplo, na Idenha, a televisão que se via, 80% a 90% era espanhola. Porque a portuguesa chegava lá mal. A portuguesa chegava lá cheinha de tremuras, de uma definição péssima, cheia de pontilhado, com montes de ruídos no som, e nesses dias ninguém tirava os olhos da televisão, dos canais portugueses, mas às vezes nem se percebia bem o que os jornalistas diziam, com as interferências e não sei o quê, não sei quantos. É que os tempos mudaram muito, muito. Em 50 anos o mundo está já de pernas para o ar em relação ao que era na altura. Tiago, aí nessa notícia, por acaso não está referido que portanto, este sismo portanto, foi o pior depois de 1755, não é? Sim, está. Aliás, eu estou a olhar para o artigo do Diário de Notícias que saiu no dia 20. Aliás, este artigo é de 28 de fevereiro de 2019. Pois foi quando foi no aniversário. E sim, e dizia aqui que Portugal continental era sacudido pelo maior terremoto desde o sismo de 1755. E depois diz, morreram 3 pessoas e algumas casas caíram, a população ficou assustada e enregelada e tudo mais, obviamente. Já tínhamos dito isso antes. Eu, inclusive, já ouvi algumas pessoas, não muitas, mas algumas dizerem que isso foi a réplica não é a réplica no sentido de réplica de tremor de terra, mas os factos históricos apontam que existe uma grande catástrofe devido à falha sísmica que passa aqui na zona de Lisboa, mais ou menos de 230 a 300 anos. E de 1755 para agora, esse anda nessa casa, anda nos 200 e tal anos. E já ouvi algumas pessoas dizerem que essa foi o acontecimento de réplica desses grandes que acontecem em 200 e tal anos. Há quem não acredite muito nisso e continua a aguardar que a qualquer momento nos surja aí a grande catástrofe aqui na zona. Infelizmente não. De 1755 a 1969 são 214 anos. Exatamente. De 1969 a 2021 são 52 anos. Portanto, acho que a gente ainda tem aqui mais 100 e poucos anos ainda para até acontecer novamente. Isto, obviamente, que se manter a mesma distância, não é? Obviamente que isto é especulativo. Pode, na realidade, ter sido esse,
porque está dentro dos 200 e tal anos. Não, o que a história nos diz é que de 200, mais ou menos, porque isso nunca também é certo, entre os 230 e os 300 anos acontece uma catástrofe grande em Lisboa. Portanto, essa está depois dos 200 anos, portanto, poderá ser realmente a réplica nesse sentido do de 1755. Poderá. Se foi, fomos beneficiados pela sorte desta vez, que não foi muito grande em relação às anteriores. Se não foi, a que está para vir já não deve faltar muito. E, como eu estava a dizer, continuamos a não estar preparados para isso. Aqui na zona de Lisboa, a maioria dos edifícios não tem sistemas anti-tremor de terra. Sei que o Palácio de São Bento, onde é a Assembleia da República, é o de São Bento, não é? É. Agora estava a fazer aqui baralhado com o de Belém, é o de São Bento. Sei que o Palácio de São Bento foi aqui há uns 4 ou 5 anos reforçado com um sistema antissísmico, mas os senhores deputados ficaram defendidos se estiverem dentro da sessão. As casas e os cidadãos em si, e mesmo eles se estiverem nas casas deles, não estão defendidos se isso acontecer durante a noite, e Lisboa continua a precaver para essas situações, como de costume. Depois da casa assaltada é que vamos fazer trancas à porta, se as fizermos a seguir, que até hoje ainda não as fizemos. Mas andamos sempre em vez de andar com os bois à frente da carroça, andamos sempre com os bois atrás da carroça. Mas, sabe que eu acho que também não há muito a fazer nesse sentido, ó João. Sabe que... A construção civil tem sistemas antissísmicos, todos, e obrigatório por lei. Eu até acredito que se calhar num panorama de uma construção mais recente até já possa ter isso em conta, não é? Mas se nós olharmos para toda a construção da Baixa de Lisboa, mesmo edifícios que foram renovados, eles não foram renovados nas suas fundações. E todos nós sabemos qual é o problema das fundações dos edifícios, especialmente na Baixa de Lisboa, não é? A Baixa de Lisboa não tem fundações dos edifícios, ó Tiago. Atenção que a Baixa de Lisboa é rio por baixo e a placa, a estrada onde a gente passa é uma placa assente em estacas de eucalipto verde e que se mantém sem apodrecer precisamente porque com as marés cheias a água cobre-os, vai-os ensepando e vai-os mantendo sempre num estado pronto, não catastrófico. E esse sistema de varas que permite alguma trepidação, permite também que se aguentem. A estrutura em si, o que não quer dizer que com o tremor os edifícios não possam vir abaixo. E os edifícios grandes, os históricos, já se deveria ter feito alguma coisa em relação a isso, pelo menos os históricos. Também já deveriam ter levado sistemas antissísmicos, porque eu não sou engenheiro, atenção, e de engenharia não percebo lá muito. Mas se for possível fazer isso no Palácio de São Bento, também é possível fazer isso noutros edifícios, não é? Não, eu digo isto porque então, essa é a fundação que eu estou a falar, a fundação dos edifícios que existe na Baixa de Lisboa. E também é aquilo que eu sei, não sou dessa área, mas é aquilo que eu sei por aquilo que se lê. Que é uma zona que vai estar sempre em risco se isto acontecer, porque sim, apesar de permitirem alguma trepidação, não deixam de ser madeira, não é verdade? E se bem que se calhar a madeira é mais flexível do que o aço, sem dúvida, é obviamente que sim. Se calhar a sua integridade também é muito mais fácil de ser afetada, no sentido em que uma quebra ou uma racha, digamos, numa desses, digamos, vigas de eucalipto verde, se calhar é muito mais prejudicial para a estrutura, para a integridade de um edifício do que se calhar uma viga de aço com um betão e tudo mais. É isso que eu estava a falar nesse sentido. Bem, outro tema que eu vi ainda antes de fechar lá a análise dos postos mais comentados, e deste eu lembro-me, mas já não me lembrava que tinha ocorrido esta semana, mas ocorreu, que foi dos mais badalados, era o 4º ou 5º classificado pelo Facebook como as coisas mais comentadas no Agentes de Almada, foi um post sobre as comemorações do centenário do PCP na Praça São João Batista.
Exatamente, que ao que tudo indica, ou pelo menos aquilo que se poderia ler em outras publicações, não só essas, estaria-se a cumprir as normas de segurança impostas pelo governo, não é verdade? Pelo menos é aquilo que está lá escrito. Vamos começar por um ponto. Legal é, ponto final, parágrafo, a lei permite ou não proíbe as manifestações políticas. Portanto, correto. O PCP, ao organizar as comemorações do centenário, não cometeu nenhuma ilegalidade, ao contrário de tudo o que muita gente disse no grupo. Aí é ponto acento, ponto final, parágrafo, e não há nada que se possa dizer em relação a isso. Agora, na minha opinião pessoal, e é a minha opinião e vale o que vale, isso demonstra uma grande irresponsabilidade. Mas atenção, não aponto o dedo só ao PCP nisso, aponto o dedo ao PCP nesse género de coisas, aponto ao Bloco de Esquerda em manifestações que organiza em situações de pandemia, aponto ao Chega quando organiza jantares durante a campanha eleitoral presidencial, que também podia fazer, foi permitido, mas em termos de responsabilidade para com os cidadãos, em termos de tempo de pandemia, tudo isso para mim são crimes, mesmo sendo legais essas atitudes. Em termos políticos, acho que os partidos, e isso só vem de acordo com aquilo que eu penso, eu não tenho. Penso que todos saibam que eu não tenho partido, porque não confio em partidos. E isso para mim continua a demonstrar, porque os partidos, todos, e eu sou de esquerda, mas todos, da extrema-direita à extrema-esquerda, como partidos, agem como manada. Só querem saber do interesse do próprio partido e os cidadãos que se lixem. O PCP quer comemorar o centenário e os cidadãos que se lixem, vamos comemorar o centenário. O Chega quer fazer um jantar porque acha que vai eleger um presidente e vamos fazer um jantar para comemorar porque acha que vai eleger um presidente. E por aí fora, e por aí fora. Isso são atitudes de falta de responsabilidade de políticos que, inclusive, deveriam dar o exemplo. Mas quem sou eu para falar, não é? Ninguém é perfeito, eu também não sou. Mas entrando aqui um pouco nessa discussão obviamente que isto é a sua opinião e aquilo que nós estamos a discutir aqui é só as nossas opiniões, não, nada disto é mais nada do que simplesmente opiniões e por isso é que nós convidamos também as pessoas que estão a ver a partilharem a opinião sobre os temas que nós estamos a falar. Eu estou noutro país, e obviamente isto não é claro para todos os que estão a ouvir, eu estou noutro país que fez precisamente a mesma coisa, Sr. João. E eu digo isto porque aqui na Polónia as eleições presidenciais decorreram, não vou dizer na sua normalidade porque não foi, mas decorreram na sua normalidade uns meses antes, em novembro de 2020. E houve também um bocado essa contestação também, no sentido de que até houveram aqui músicos polacos a fazer músicas e tudo mais, porque diziam que o governo desrespeitava a dor dos outros, porque, por exemplo, não permitia que houvessem funerais e tudo mais, mas permitiam que houvesse este tipo de celebrações de democracia. E, portanto, aqui a pergunta que se põe é tendo em conta que estes são os exemplos que nós vemos no resto da Europa, porque não aconteceu se calhar em muitos mais países, porque também o ciclo de eleições não calha agora, não é? Mas olhando aqui para o exemplo deste país, será que Portugal age assim tão fora, digamos, dos seus parceiros europeus, não é? Porque obviamente a Polónia é um país da União Europeia também. E portanto, sendo feito aqui, eu acho que Portugal aí segue o rumo, não é verdade? Portanto, a questão para si é, você acha que isto também é desrespeitar os cidadãos? Tiago, eu não disse em Portugal, atenção, eu quando falei de partidos e de pessoas. Sim. Eram portugueses, eram polacos, para mim, partido é uma manada pior que uma equipa de futebol. Não, mas a minha questão para si era se então achava que em qualquer situação, seja em que for em qualquer país do mundo que isso acontecesse, se achava que também não deveria de acontecer
esse tipo de celebrações de democracia. Não, mas é que não é, a questão não se põe em comemorar a democracia. Isso eu acho muito bem que se faça. Atenção, longe de mim ser contra uma coisa dessas. Agora, hoje em dia, e nós estamos aqui a fazer uma atividade em streaming que permite um debate, mas permite uma comemoração. E somos nós que estamos a fazer isto com a prata da casa, não temos o dinheiro de um partido. Se eu tivesse o dinheiro de um partido, teria aqui se calhar um equipamento XPTO de emissão de televisão, até um canal se calhar direto do partido, e fazia-me a emissão das comemorações do meu partido, sem ter que pôr ninguém em contacto direto, sem fazer manifestações de rua. Acho muito bem que comemorem o centenário. Não é? Atenção que a minha crítica não é a comemorarem o centenário. A minha crítica é comemorarem o centenário na rua com pessoas em concentrações, mesmo guardando ou salvaguardando as distâncias consideradas seguras, porque neste momento isso só é permitido, e neste caso vou-me referir a Portugal, porque estamos a falar de Portugal, só é permitido a partidos políticos. Mais nenhuma atividade, mais nenhuma, permite essas concentrações, mesmo salvaguardando as respectivas distâncias. A lei, neste momento, não o permite. Porque é que os partidos o permitem? Porque é que os partidos estão acima da própria lei? Eu sei, não precisam de dizer. A pergunta era uma pergunta de retórica. Eu sei que os políticos é que fazem as suas próprias leis. Fazem-nas para eles e para nós. Portanto, evidentemente que os políticos protegem-se nos seus próprios interesses. Mas a pergunta é uma pergunta de retórica. Porque é que eles vão poder fazer uma coisa que mais ninguém pode fazer? É tão simples como isso. Mário, porque é que, Sr. Mário, aliás, peço desculpa, porque é que os políticos podem fazer isso quando mais ninguém pode? O que é que você acha disso? Não é bem assim, não é? Vamos lá ver. Quando começou a discussão no grupo sobre tanta manifestação, sobre tantas comemorações aqui, nomeadamente em Almada, eu tive com atenção a ler tudo o que disseram e depois também tive um bocado a preocupação de conseguir ver a nível nacional, nomeadamente aqui em Portugal, as comemorações que tanto o Partido Comunista fez para a comemoração do centenário. E guardei tudo o que era fotos, nomeadamente aéreas, porque, vamos lá ver, quando aparece uma pessoa na rua que vê uma manifestação e tira 2, 3 fotografias, não se consegue ver em concreto se há distanciamento ou não há distanciamento. Eu tive a preocupação de tudo o que era fotos aéreas, e aliás o Partido Comunista até teve essa preocupação, de também, em todo o sítio em que fez, portanto, as comemorações, teve essa preocupação em tirar fotos aéreas, que essas demonstram bem, portanto, a distância que havia, portanto, entre os manifestantes, as pessoas que estavam a comemorar, portanto, o centenário, e publicou-as, portanto, nas redes sociais, nos órgãos de informação, para que não houvesse dúvidas de que, de facto, portanto, estava a ser cumprido, portanto, as regras que a Direção-Geral de Saúde, portanto, impunha. E, sinceramente, em relação a isso, portanto, não entrei em discussão, portanto, não tive a preocupação de estar a dizer, isso não é assim, porque vocês querem dizer mal. Não, portanto, as pessoas diziam que... Porque também entendo que as pessoas podem ter razão em dizer que não gostam ou que... Mário, a minha questão principal, desculpe a interrupção, a minha questão principal não era se as regras de segurança estavam a ser mantidas ou não. Porque eu acredito, especialmente do PCP, que é um partido bastante disciplinado, que elas até tenham sido respeitadas, e lá está. As suas fotos aéreas aí não contrapõem nada àquilo que eu digo, porque ainda não disse que as regras não foram respeitadas. Agora, a questão que eu levanto vai para além disso.
O que é certo é que o PCP e outros partidos, agora não vou entrar na questão se mantiveram as regras ou não, mas o PCP e outros partidos podem fazer concentrações de pessoas, não estamos a analisar caso a caso se respeitaram as regras ou não, estamos a falar podem fazer concentrações de pessoas, mesmo respeitando as regras, vamos supor que agora todos respeitaram as regras, que eu não acredito que o PCP o tenha feito, não acredito que outros o tenham feito. Cala-te, gata. Estou lixado com esta agora. Mas a questão que eu ponho é, os partidos podem fazer isso, mas só os partidos. Os partidos estão acima dos outros cidadãos no resto das outras atividades? Mas eu acho que o Mário estava aí a seguir um raciocínio e acho que ia continuar essa situação e ia chegar ao ponto base dessa questão, porque eu acho que o Mário entendeu essa questão. E portanto, eu tinha perguntado ao Mário qual é que seria a sua opinião nesse sentido, se achava por bem que fosse permitido aos partidos e não a mais ninguém, que é o que estamos aqui a discutir, fazer este tipo de celebrações, e neste caso estamos aqui a abordar a questão do aniversário do Partido Comunista Português, mas podia ser outra questão qualquer, porque tenho a certeza que se fosse outro partido qualquer também iriam fazer as suas celebrações. Portanto, é mais uma perguntar-lhe assim ao Sr. Mário o que é que acha, qual é a sua opinião dessa questão. Desculpa lá. Qual é a sua opinião no sentido de se acha que deve ser permitido aos partidos fazerem, qual é a sua opinião, se acha que é correto se fazerem as suas celebrações numa altura destas, numa altura de pandemia? É complicado, mas vamos lá ver. Vocês reparem, o Partido Comunista até informou que portanto, a sua iniciativa principal não a fazia, que era, portanto, acho que era um comício no Campo Pequeno, um pavilhão qualquer, mas, portanto, aí, como não podia ser feito de acordo com as instruções da Direção-Geral de Saúde, portanto, deixaram de fazer. Portanto, em relação aos partidos fazerem ou não fazerem, ou fazerem nesta altura, pronto, o que é que a gente pode dizer? Se não fazem, ou se houver problemas, portanto, a democracia, portanto, isto é muito complicado. É muito complicado dar uma opinião. Eu tenho dificuldade Mário, desculpe, e eu volto a frisar, a minha questão não é o PCP. Sim. João, nós entendemos essa parte. É isso. Deixa-me acabar o raciocínio. A minha questão não é o PCP, eu não estou a criticar o PCP por fazer, estou a criticar os partidos por fazerem. Mas... É qualquer um. Mas, vamos à vaca fria. Vamos supor que em vez da pandemia, era uma guerra. Uma guerra. Tipo Terceira Guerra Mundial. E vamos supor não, porque numa guerra mundial, não seja mundial, uma guerra entre dois Estados. Numa guerra, à noite não pode fazer luzes. Não sei se vocês sabem, ou se lembram de até de ver filmes, à noite, durante a Segunda Guerra Mundial, nos países que estavam em guerra, à noite quem queria ter luzes acesas em casa tinha que tapar as janelas, vedar as janelas todas, para que a luz não fosse vista do lado de fora. Não sei se sabem disso, se têm essa noção, porque eu estou a falar não só baseados nos filmes, mas da minha experiência nas Forças Armadas, eu estive num batalhão operacional. Portanto, uma luz de cigarro, a luz de um cigarro acesa, a brasa de um cigarro, não é disto, isto é cigarrilha, não brilha tanto. O borrão de um cigarro aceso, de um sentinela que se atreva a fumar, à noite, sem interferências de luminosidades de cidades, pode ser vista a 7 km de distância. Um sniper a 7 km, com uma arma de tiro de longo alcance, abate-lhe as sentinelas todas que se atrevam a puxar do cigarro e que metam na boca para dar uma passa. Por isso, uma sentinela não pode sequer fumar.
Não pode sequer acender luzes, portanto, como estamos a dizer, num caso de uma guerra, não pode haver luzes à noite. Então vamos supor que em vez de ter uma pandemia, estávamos numa guerra e havia um partido, não interessa qual, um partido achava que para comemorar a democracia, porque somos um país democrata, tinha que festejar o aniversário à noite com tochas e não sei o quê. Não era autorizado, é isso garantidamente, não só não era autorizado, porque estava a ocorrer um grande risco, ainda mais do que o risco de uma pandemia, de levar com uma bomba em cima e irem todos para o galheiro do inimigo. Ora, se numa guerra, se a lei, se a regra é igual para todos e aplica-se a todos e a democracia não se põe em causa por não poderem fazer isso, porque é que numa pandemia, que é equivalente a uma guerra em termos de segurança dos cidadãos, os partidos, porque aí não têm o risco de levar com uma bomba em cima, já são superiores ao resto dos cidadãos e podem fazer atividades que o resto dos cidadãos não pode fazer, seja pelo motivo mais altruísta que se possa querer imaginar. Sim, esse ponto tinha ficado claro, João. Já tinha falado sobre isso. A minha questão é, porque é que os partidos, não é um partido, é os partidos, estão acima da lei. Porque a própria lei, se estamos numa democracia, a própria lei é considerada, ou terá que ser considerada democrática. O porquê você sabe, obviamente, o porquê você sabe, porque isto é uma questão constitucional, obviamente não é essa a questão que estamos aqui a fazer, e é legal, e a gente já sabe que a legalidade é dada por aí, é pela questão, pelo aquilo que são considerados na Constituição, e obviamente estes atos democráticos não podem ser suspensos pela Constituição. Lá está, e é isso que eu estou a dizer. Põe-se a questão moral, eu acho que a sua questão é mais a questão moral, é porquê? Porque é que isto pode acontecer? Porque é que isto mesmo constitucionalmente é permitido? Acho que é isso que você está mais a discutir. É aquilo que eu dizia, porque é que os partidos, ao fazerem as leis, que se defendem eles próprios, portanto, criam leis próprias para eles. É um bocado o sistema onde vivemos. Diga, Mário, por favor. Era só para referir, por exemplo, se fosse uma guerra, como o João está a dizer, portanto, há outras medidas a tomar, não é? Porque nós estamos num estado de emergência. Se houvesse uma guerra, se calhar, em vez de um estado de emergência, seria, portanto, um estado de sítio ou uma outra treta qualquer que tivesse que ser implementado por causa da guerra. Portanto, é evidente que depois, portanto, havia que se cumprir com as regras, portanto, desse estado, não é? Numa guerra, portanto, não se decreta um estado de emergência, nem de confinamento. Portanto, será um estado de sítio ou uma outra coisa qualquer, que uma guerra é totalmente diferente. Embora, portanto, eu compreendo o que o João está a querer dizer. Portanto, moralmente, portanto, vamos lá ver. Eu tenho muitas dúvidas em perceber determinadas coisas. Pronto, e assim, desde que as coisas sejam feitas de acordo com aquilo que está estabelecido, para mim, tanto faz ser o PCP, como o PS, como o Bloco de Esquerda, como qualquer outro partido, desde que cumpram o que não tem sido a regra, tanto em relação tanto a outros partidos como ao Chega, ou como, penso que também é só o Chega que portanto, faz aquelas manifestações e que aparece nos órgãos de comunicação social, portanto, todos à bala, sem máscaras. É diferente, são coisas diferentes. Quer dizer, tiveram esse comportamento mais inicialmente, mas agora até parece que ultimamente, ou pelo que se viu, já começam a cumprir um pouco, e provavelmente também um bocado também pela pressão social, digamos, que existe sobre eles. Mas pronto, não estamos aqui a discutir partidos específicos, aqui era mais a questão de porquê uns e não os outros, mas no sentido de cidadãos versus partidos políticos, não é verdade? Ok. João, temos aí mais algum tema ou vamos fechar a loja por hoje? Temos aqueles que eu falava, a questão do Parque da Paz, que ainda não abordamos, em termos de pandemia, as obras do eixo central
e não sei se a charneca ficou esgotado, acho que este ficou mais ou menos esgotado. Eu acho que vai ser difícil falar disso tudo hoje. É capaz de ser difícil. Já agora, voltando da charneca, não da charneca em si, em termos específicos, mas porque esse da charneca tinha a ver com eleições autárquicas. Temos umas eleições autárquicas este ano, se bem que seja lá mais para o final do ano, mas se bem que a campanha já esteja ativa, pelo menos nos Gentes de Almada, para aí há uns 4 ou 5 meses. Ia crescer de tom e de valor, e avizinha-se um ano que eu acho que vai ser bastante complicado em termos dos Gentes de Almada, à medida que nos aproximarmos das datas, porque vai criar grandes polémicas, para não variar. Porque, mais uma vez, as pessoas não sabem conversar e não sabem respeitar, não é? É porque se fala mais e fala-se de bugalhos. É só mais um dia na moderação dos Gentes de Almada. Tiago, é só mais um dia. Você ainda não passou por umas eleições nos Gentes de Almada, já passei por várias. Não, sim, mas eu digo é que provavelmente vai ter um bocadinho mais de movimento, mas nós já temos um trabalho difícil aqui nesse sentido, portanto, é só mais um dia no paraíso. Mas pronto, é o que é, e as pessoas não podem emprenhar pelos ouvidos, como fazem normalmente, porque também nestas alturas aparecem muitos posts falsos, muitas personagens fictícias, muitas invenções, muitos boatos, por aí afora. E se olha, eu acho que você pegou aí num assunto muito importante, nós temos que falar nisso, e não é pela questão também das eleições, mas um ponto você pegou em relação ao emprenhar pelos ouvidos, e neste caso não é pelos ouvidos, é pelos olhos, porque nós aqui temos um contacto visual, que é a importância, e quem está lá a ver neste momento, as 4 pessoas que eu tenho aqui que estão a ver, seria bastante importante que seguissem esta situação. Mas é muito importante o chamado fact-checking. E o fact-checking não é ir ao polígrafo. Bem, também pode ser ir ao polígrafo. O polígrafo também é bom para fazer fact-checking. Mas há muitas situações em que eu acho, e especialmente desse aqui do grupo, que é a forma como as pessoas tecem opiniões com base em rigorosamente nada. E digamos o quê? Esta fotografia, por exemplo, da questão do Parque da Paz. Pessoas ao longe, eu estou a ver isto num ecrã de 65 polegadas e estou a olhar para aquelas pessoas, estou a tentar aumentar a fotografia e vejo pessoas ao longe a fazer exercício. Exatamente, não conseguem identificar nenhuma. Mas não é pela questão da identificação das pessoas. A minha questão aqui é a pergunta que é feita pelo autor, neste caso, e é o desconfinamento do Parque da Paz, já começou. Eu presumo que seja uma pergunta, não tem ponto de interrogação, mas vou presumir que seja uma pergunta. Que no fundo é aquilo que nós discutimos, que descura as regras que são existentes e que as regras até permitem que estas pessoas estejam ali, não é verdade? Não permitem não. Atenção, Tiago, em confinamento, neste confinamento, nos jardins e parques, só é permitido caminhada, não é permitida atividade desportiva, eles estão, parece pelo menos, pareceu-me a mim no vídeo. Aí está aquilo que você está a dizer, parece pelo menos, mas continua, acaba o que estava a dizer. A mim não me parece que estejam a fazer uma caminhada, estão a fazer um jogo qualquer e estão em grupo. São duas coisas que não são permitidas neste momento. Mas independentemente disso, deixe-me só acabar. Independentemente disso, atenção também que as pessoas já estão a levar, porque se falou do desconfinamento começar, como se já não houvesse confinamento. Ora, ainda estamos em confinamento até segunda-feira. E segunda-feira vai começar a desconfinar, mas não é tudo ao mesmo tempo. São meia dúzia de coisas que podem começar a ser feitas segunda-feira. E, além disso,
em termos dos parques, isto estou a falar porque estava lá alguém, já não me lembro em que aspecto, acho que tinha a ver com o número de pessoas ou com a distância que estavam umas das outras. Acho que tinha a ver com a distância que estavam umas das outras. Dizia que no Seixal tinha placas, dizia que desde que se estivesse a 10 metros uns dos outros não havia problemas, não sei o quê. Não sei se isso é verdade ou não, mas independentemente disso, o que está estabelecido em Portugal para o confinamento é que as regras de jardins, parques, perdões como o da Costa, como o de Cascais, etc., como o do próprio Seixal, essas leis para esses sítios são definidas pelas autarquias. Ou seja, o que é no Seixal não tem que ser em Almada. E o que é em Almada não tem que ser no Seixal. E não tem que ser em Cascais, e o que é em Cascais não tem que ser em Almada. As pessoas não podem dizer, porque se em Cascais faz, em Almada se pode fazer. Não é assim. As leis para lugares públicos, como jardins, parques, perdões de praias, etc., são regras municipais. E cada autarquia tem as suas próprias. Ok. O que eu ia dizer é que a polémica gerou-se aqui nesta questão desta fotografia, mas lá está, nós temos que continuar sempre a ver aqui a questão deste prisma que é: e se isto foi uma foto em que apanhou coincidentemente várias pessoas a passar pelo mesmo sítio? Em andamento, em movimento? Não foi pela simples razão que a pessoa depois, mas bem depois, já não sei quantas horas depois, acabou por comentar que no final tinha estado a falar com o grupo ou com alguém do grupo e que lhe disseram que era um treino de pessoas federadas e como tal podem. Está lá no comentário. Mas, portanto, é realmente um grupo que se vê e é uma atividade de grupo que se vê. Ok, que é totalmente legal, visto que é de um grupo federado e que obviamente tem autorização para fazer desporto profissional, não é? E que lá estamos, voltamos àquilo que eu queria dizer em termos do tema, que é preciso fazer o fact-checking, ou se não fizermos o fact-checking, se calhar às vezes até fazer as perguntas corretas. Porquê? Porque o que é que nós vemos aqui muito dentro do grupo? É que este tipo de fotos e este tipo de comentários automaticamente gera o caos. O caos, e quando eu digo, incendeia o grupo. No sentido em que... Mas, Tiago, incendeia, lá está, porque as pessoas não sabem começar. Porque, independentemente das ideias de cada um, há conceitos que são básicos. Que é, eu posso não concordar com a lei. Então posso discutir a lei. Se não concordo com ela. Agora, a lei, enquanto existe e como lei, tem que ser respeitada. Há pessoas aí que chamam bufos, que chamam PIDs, que chamam DGS, a quem postou a foto. Quando quem postou a foto não só não é nada disso, chamou a atenção para uma coisa que viu. A questão do checking do acontecimento, a pessoa até checou. Depois, mais tarde, quando pôde, ou quando se atreveu, ou quando teve oportunidade, ou quando possibilidade, e publicou aí. Mas continuou toda a gente a não ligar àquilo que ela tinha escrito, e toda a gente continuou a comentar como achou e como queria. Eu aí vou ter que discordar uma coisa consigo, João, porque você está a dizer que a pessoa viu e depois até verificou. Nós não compramos jornais com a dizer, parece-nos que é isto, mas olha, afinal vamos ver e afinal não é. Está aqui a notícia afinal do que é. E obviamente que, eu não estou a dizer que as pessoas não têm que alertar para estas coisas. Agora, o que se questiona aqui se calhar é um pouco também as intenções, que é porquê de o fazer, porquê que esta pessoa não tirou uma... Porque eu diria assim, esta foto está aqui tirada, eu tiraria esta foto e em vez de pôr a pergunta se perguntasse se o desconfinamento já tinha começado, colocaria a informação a dizer, aqui tem uma situação que pode ser enganatória, em que diz que parecem pessoas em grupo a fazer exercício, que é uma coisa que não é permitida por lei, mas depois de investigação com o grupo,
que lá estava, não é? Neste caso, são pessoas que são federadas e podem estar a fazer este exercício, não é? E é quando eu digo do incendeio às redes, não é incendiar na questão de comentários agressivos entre umas pessoas e outras, porque isso vai sempre existir pessoas que não sabem discutir e pessoas que são muito fundamentalistas em relação às suas ideias e às suas ideologias, neste caso. A questão é, muitas das coisas que se passam aqui neste grupo, em termos polémicos, são porque não há o cuidado de tentar pensar em todos os prismas de uma questão e apresentar uma declaração sobre eles que seja informada e que faça sentido. O que é que eu acho? Por exemplo, a questão do parqueamento. Agora também é uma questão muito importante aí no grupo. A questão do parqueamento e os passeios e a calma e tudo mais. Em que chegamos aqui ao ridículo de pessoas a queixarem-se no grupo que não pagaram a taxa de estacionamento e foram multadas, não é verdade? E que não sei, pensam, se calhar de certa forma, pensam que não têm que o pagar, não é verdade? Mas têm. E essas discussões, para mim, são discussões sobre não assuntos. Que tal como esta foto do Parque da Paz também é. Isto é uma discussão sobre um não assunto. Que só se torna um assunto porque a pessoa que lá pôs a publicação não verificou antes de colocar. É esse o meu ponto só. É só esse o meu ponto. Você tem razão, mas neste caso concreto não concordo ou não dou a razão 100%, por a simples razão de que eu se visse, se estivesse no lugar da pessoa e se visse isso no Parque da Paz, nunca me passaria a mim, falo para mim, que seria um grupo federado a fazer treinos no Parque da Paz, nunca me passaria, portanto, e como tal, se eu visse à distância, tirasse a fotografia à distância como ela tirou. A única diferença é que eu não publicaria logo a foto. Eu não tenho esse defeito de, quando vejo, tiro e partilho logo no Facebook. Não. Eu, quando tiro a foto, tiro. Depois, quando chegar a casa aqui, ainda vou editar. Portanto, se eu estivesse no lugar da pessoa, tinha descoberto, entretanto, que realmente o grupo era um grupo federado e nunca viria com uma coisa dessas. Agora, aquelas pessoas que têm no hábito o uso, o costume, veem, disparam e estão a publicar logo, foi o caso, ela na altura não tinha tido oportunidade de saber, e não deve ter passado para a cabeça, de que era um grupo federado. Mas, quando soube, como soube, ela assumiu e escreveu isso aí. E as pessoas continuam a não ligar aquilo que ela disse e continuam a comentar como se ela não tivesse dito nada, como se ela não tivesse esclarecido a situação, etc, etc. Isso é que eu acho mal. Porque, inclusive, isso acontece, não é diariamente, porque não há diariamente postos polémicos, mas há muitos postos polémicos, quase diariamente, e quase todos eles têm comentários, peço desculpa para quem não gostar do termo, estúpidos, porque, pela simples razão, que se tivessem lido, antes de comentarem, tudo o que já lá está, a pergunta deles, ou o comentário deles, não tinha razão de existir. Ok, mas, João, a questão aqui também é, eles comentaram que a pessoa não tinha averiguado a situação, porque a pessoa, efetivamente, na publicação, não averigua nada. E a questão é essa, é que muitas pessoas não têm tempo para ir ler dezenas de comentários, não é? Ou dezenas ou centenas. Neste até acho que são centenas. Bem, e é difícil. Você lê milhares por dia. Eu leio milhares, porque nós, pelo menos eu, quando entro no grupo, eu não começo a reclamar com todos sem ler primeiro tudo, ou pelo menos tudo que está antes daquilo que eu comento. E, portanto, são milhares, não milhares sequer, ou centenas, são milhares, as pessoas que tiverem que ler 100 comentários, até porque isso lê-se bem na diagonal. Isso não perde tempo nenhum. É só abrir, que é aquilo que eu faço, abro os comentários todos, começo no primeiro e também não comento só por comentar. Quando o comentário que lá está não me diz nada, ou acho que não é relevante, ou que é só para inglês ver, ou não sei o quê, também não me ponho a dizer baboseiras, que é outra coisa que muita gente aí faz, comenta por comentar e depois sai porcaria. Portanto,
as pessoas ler têm tempo para isso, porque não precisam de ler as palavrinhas todas. Basta ler na diagonal, depois de abrir as coisas todas. E verem se já foi respondida à questão, se já houve não sei o que, esclarecimentos adicionais, antes de se porem a disparates. Independentemente disso, e o tema não era exatamente esse posto, era a questão do Parque da Paz em termos de confinamento, há abusos. E toda a gente sabe disso. Só não sabe quem não foi lá, não passou por lá, não viu fotos ou não leu as dezenas, para não dizer centenas, de postos que há, não só nos Engenhos de Almada, nos murais individuais dos amigos, noutros grupos, etc, etc. Há abusos. Há abusos, são mais que muitos. Há porque por cima tem outra regra, atenção, que não tínhamos falado ainda. Em confinamento, neste momento, os passeios higiênicos ou os passeios nos parques e nos jardins são permitidos desde que na periferia da casa. Ou seja, teoricamente, segundo esta lei, eu posso ir à rua fazer o meu passeio higiênico e dar a volta ao meu quarteirão. Andar aqui nas redondezas. Não posso ir do Castelo de Almada para o Parque da Paz, só porque existe um Parque da Paz lá embaixo. Portanto, a maioria das pessoas que vão ao Parque da Paz, mesmo cumprindo todas as regras, tenho a certeza que se fossem mandadas parar pela polícia, todas, uma a uma, se fosse pedido o cartão de cidadão e verificado a morada, 90% não estavam legais no Parque da Paz para a distância que estavam de casa. E estamos a falar, não é que isso seja muito preocupante, desde que realmente guardem distâncias, não estejam em grupo, e portanto isso não é muito preocupante. Estou a falar no conceito, é de que a lei, se é igual para todos, e se vivemos realmente num país democrata, em que todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres, então todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres de respeitar. Ou seja, se eu não posso ir para o Parque da Paz e não vou porque sou contra a lei, neste momento, porque é que os outros, se achar superiores a mim, e pudéssemos ir para o Parque da Paz, estão fartos de estar fechados em casa, eu não devo estar, sabem, eu sou um super Deus. Eu adoro estar em casa. Eu que nunca parava em casa antes da pandemia, agora passei a adorar estar em casa, e portanto, eles podem ir, mas eu não posso. E ainda, tem encargamento, depois de vir para as redes sociais e chamar bufos, chivos, DGS, speeds, não sei quê, não sei quantos, a quem denuncia ou alerta para estas situações. Isso é que, para mim, é uma pouca vergonha. Ainda mais do que tudo o resto. Ainda tem o plano de se achar que eles é que estão a ser injuriados e podem injuriar os outros. Pois, mas aí já entramos noutra situação que é as faltas de respeito e tudo mais, e que aí já não. Isso aí já perde todo o argumento lógico. Mas temos que ver também, eu se calhar também vejo, eu gosto de analisar a situação por todos os lados, João. E gosto e também não é como se dizia aquela célebre taróloga do não nega a partida uma ciência que não conhece. E eu gosto de ver todos os pontos de vista aqui. E a questão é, essa questão que começou a acontecer muito com a pandemia, não é? O facto das pessoas, que era aquilo que eu falava, o facto das pessoas apresentarem muitas vezes conteúdos sem contexto, descontextualizados neste âmbito de pandemia, colocarem-nos nas redes sociais e muitas vezes denegrir às vezes a imagem de pessoas, até mesmo com isso, quando na verdade existe uma explicação, ou existe uma história para aquilo que está a acontecer, exatamente como nesta foto, não é? E eu acho que também temos que ver a questão aqui, que há muita gente que se retrata nestas coisas e que se sente ofendida, na verdade. E daí temos que ver todos os pontos de vista também desse lado. Obviamente que as que não justificam ofensas. Não é justificável dizer que o senhor é fascista ou que é da PIDE ou tudo mais e não sei o quê. E obviamente podem-se fazer os comentários de outra maneira. Mas tem surgido muito isso e as pessoas têm estado
bocado já fartas também, e acho que também o peso psicológico desta pandemia também acaba por afetar muita gente, especialmente aquelas que se calhar não têm tantas atividades para desempenhar em casa e acabam por ser afetadas por isto, e se calhar também o seu comportamento acaba a ser um pouco mais errático nas redes sociais, e se calhar até mesmo nas suas vidas. Mas, de certa forma, isso é uma realidade, não é, João? Porque tem havido muita coisa com esta pandemia, e Mário também, aliás, que o Mário está bastante calado e não tem dito quase nada, peço desculpa, hoje eu também não tenho dado a oportunidade para falar, mas eu dizia que nesta pandemia tem havido Eu muitas acho dessas que coisas. neste momento, se bem que a mim faça um bocadinho de confusão, e eu já explico porquê, mas acho que muita gente está a ter problemas de saúde mental devido ao estar confinado, devido à situação, devido a medos próprios e internos e por aí fora. Mas a mim faz um bocadinho de confusão porque é assim. Não são coisas que nenhum de nós não esteja sujeito ou que alguém seja superior e não passe por situações dessas. Mas eu, pelo menos, a mim próprio, consigo ultrapassar esse género de coisas. E parece-me que as pessoas não conseguem. Eu posso ficar super irritado com alguma coisa que até alguém diga aí no grupo, até posso, e já aconteceu algumas vezes, mas 5 minutos depois já nem me lembro disso, nem me lembro quem é que disse, e já me passou, e está tudo bem, tudo na boa, mas as pessoas não. Enchem, acumulam, mantêm, arrastam as coisas, adoram complicar, não tentam ultrapassar os acontecimentos. Isto tudo, aproveito a oportunidade, e já que este assunto veio à baila, para dizer que o próximo tema do Círculo da Má Língua vai ser precisamente saúde mental em Almada. E que vamos ter duas convidadas ligadas à área da psicologia, em que os membros do grupo estejam à vontade para pôr em questões se quiserem. Eu certamente vou lá estar porque vai haver muitas questões. E aliás, estamos aqui a discutir esta questão e eu tenho, aliás, o meu background profissional é informática e estou muito dentro destas questões das redes sociais e tudo mais, especialmente durante a pandemia, obviamente, tornei-me muito mais ativo também nesses fóruns. E observo muitas diferenças em termos de gente idiota há sempre, mas há muitas diferenças no que é que antigamente, antigamente antes da pandemia, não é? Como é que as coisas se processavam e como é que se estão a processar agora. E certamente vai haver muitas questões ali interessantes a fazer, porque do ponto de vista mental, como é que as pessoas se deixaram influenciar pelas redes sociais. Porque, atenção, agora nós temos aí uma nova vaga de pessoas a entrar nas redes sociais, pessoas que antes não ligavam patavina a isto, ao Facebook, ao Twitter, aos Instagrams e tudo mais. Temos aí muita gente a surgir nova nestas plataformas, exatamente porque existe mais tempo livre, não é? Ou porque se calhar não é questão de haver mais tempo livre, mas porque já não se perde 2 horas por dia no trânsito ou 3 horas por dia no trânsito e agora se calhar tem-se um pouco mais de tempo para contribuir nestes fóruns. Portanto, vai ser sem dúvida bastante interessante poder fazer algumas perguntas, se houver alguns profissionais pelo painel, não é? Psicólogos, neste caso, para fazer algumas perguntas sobre isso. Vai haver, eu posso ir adiantando, porque também amanhã vou fazer o post de divulgação, já que o próximo Círculo da Má Língua é de amanhã a 8 dias, e a partir de amanhã estará no ar o post da promoção do mesmo. As duas convidadas para o painel é uma psicóloga clínica, e é aqui da Almada, do Hospital Particular, que, para além do mais, foi uma das fundadoras da Sociedade Portuguesa de Psicologia de Breves, da qual fez parte dos órgãos diretivos até ao último mandato em que desistiu e já não concorreu. E uma outra é uma psicóloga que
tem uma empresa de consultoria e de formação, trabalha muito na área europeia de projetos comunitários, e que por acaso também é administradora dos Agentes de Almada, e apesar de ainda não ter aparecido, que é uma pessoa muito mais ocupada que nós, mas que vão ser as duas convidadas principais do painel e com quem as pessoas poderão falar. Isto para além de que, se o Colasso, quem costuma acompanhar já conhece, se estiver presente, também tem formação na área da sociologia da saúde e penso que inclusive em termos de psicologia. Mas pronto, isso será de amanhã 8 dias. Eu acho que essa é uma boa introdução, João, e se calhar, não sei se vamos terminar por hoje aqui ou não. Volta-nos a abordar as obras do eixo central. Eu é que já estou a esticar o meu limite e infelizmente não posso contribuir mais hoje, e por isso é que eu estava a perguntar se iríamos eventualmente fechar o tasco. Mas se calhar as obras do eixo central... Mas se tiver que sair entretanto, tudo bem, ficarei o Mário. Também não sei se temos muita coisa para dizer sobre isso, acho que a maior parte das coisas também se calhar, na questão do eixo central, o Mário é uma pessoa que vai dar muito, muito feedback. O Mário é um homem especialista nas rotundas. O Mário é o especialista. Tiago, eu neste momento não estou preocupado com as rotundas, estou preocupado com outra coisa, também em relação ao eixo central. Então diga lá, Mário, conte-nos lá qual é a sua preocupação. Por aquilo que eu tenho visto e pelos desenhos que já apareceram aqui no grupo, a única coisa que me está a preocupar é, pronto, e vocês já sabem como é que eu tenho que dizer as coisas como elas são, é que vão ser destruídas algumas dezenas, se não centenas de árvores. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser, que não seja assim. Tenho quase a certeza que se é aquilo que eu penso que vai ser feito, como aparece nos bonecos, vamos ficar ali sem muitas árvores na nossa zona. Mário, mas claro, eu estou-me a rir porque isto leva-me à velha questão das árvores. Foi uma coisa que começou a ser muito comentada de 2, 3 anos para cá, porque antes, pelos vistos, não interessava a ninguém. Quando foi feita a construção da via central de Almada do metro, foram deitadas abaixo, destruídas, muitas mais árvores, inclusive em avenidas ou ruas de Almada onde não passou nem passa o metro, como ruas laterais, etc., que nunca foram repostas. As da avenida foram repostas, mas são, portanto, árvores com 10, 15 anos, são recentes. Nesse aspecto, e por isso é que eu me estava a rir, porque acho piada que agora, cada vez que se mexe numa árvore, é o ai Jesus. Antes parece que não era. Ninguém se preocupava com isso. Mas, isso é a parte que eu acho divertida. Voltando para a batata quente e para a parte séria. Nenhum desenho contempla a realidade daquilo que é. Os desenhos não passam de esboços daquilo que se pretende fazer. Tanto pode até ser mais árvores do que aquelas que você pensa, como pode ser muito menos, e o que está lá não passa do esboço do desenho. Quer dizer, por desenho, isso não pode ser avaliado. Não pode. É precisamente o que eu quero referir é isso, é que enquanto não tiver a certeza de como é que a coisa vai ser feita, portanto eu vou dando o benefício da dúvida. Mas, ó João, é que em relação, portanto, quando foi essa coisa do metro, eu assisti a muitas reuniões, foram para aí mais de 30 ou 40 reuniões públicas que se fizeram sobre isso,
Eu na altura estava em terra, portanto, e podia assistir, porque elas até eram espaçadas, mas foram, tanto quanto eu me lembro, e aliás eu até tenho documentos sobre isso, foram plantadas mais de 800 árvores no canal do metro. As que tiraram foram para o Parque da Paz, a maioria delas. Acho que não foram nenhuma, portanto, talvez uma ou outra tivesse sido abatida por não estar em condições de ser transplantada, mas a grande maioria foi tudo para o Parque da Paz. Para além disso, foram, segundo, eu tenho a ideia que era entre o Laranjeiro e o Centro-Sul, ou até à Rotunda dos Bancos, eu tenho aí os documentos, mas por acaso poderia ver. Foi previsto, e parece que foram plantadas 800 árvores, 820 e qualquer coisa de árvores. Por isso é que eu tanto defendo que... Mário, mas nas avenidas, eu não ia para tão longe, entre aspas, não é assim muito longe, mas avenidas do Laranjeiro e não sei o quê, nem me apercebi, nem tive, nunca tive por acaso a pôr no assunto e a olhar se faltam muitas árvores ou não, portanto não sequer me vou manifestar. Mas aqui nas avenidas da Almada, na Avenida Nuno Álvares Pereira, a Avenida Dom Afonso Henriques, especialmente nessas duas, pá, há muito menos árvores do que havia neste momento, além de que não é só a questão da quantidade, e isto para não falar nas ruas paralelas, como a rua que vai do Largo Tribunal até a Incrível, em que foram arrancadas também quase todas na mesma altura, só ficaram lá 3 ou 4, e as outras desapareceram, e não tinha nada sequer a ver com o metro. E em muitos mais sítios aqui da zona central da Almada, mas a questão é que as que foram plantadas de estaca com 1 metro de altura, se tanto, com 3, 4 folhas no cimo. Quer dizer, a Almada de repente ficou toda descamisada, sem vegetação que protegesse, não é só o que se vê, ou a questão do oxigênio que produzam, ou coisa do género, mas é a questão da própria sombra que fazem, da vista, porque a vista também conta muito, que nós temos. O eixo central da Almada, mesmo tendo lá árvores hoje em dia, que ainda não são árvores formadas, apesar de já terem vários anos, não são árvores exatamente formadas, está descamisado. Mas João, desculpa, deixem-me só adicionar aqui uma coisa importante, que o João falou aí há bocado, que dizia que era um tema que agora estava muito na moda e tudo mais. Não, na moda em termos dos Gentes da Almada, atenção. Não. E que de repente começou a ser muito falado nas Gentes da Almada essa questão do impacto ambiental e especialmente a questão da remoção das árvores. E faz sentido aquilo que o Mário está a dizer, obviamente é uma preocupação que tem que ser tida. Só que nós temos que ver aqui uma coisa. O plano do metro, quando foi feito, só para terem uma ideia, a primeira vez que houve uma posição pública da Câmara Municipal de Almada em prever uma ligação ferroviária, neste caso, ou digamos assim, dentro da cidade, foi em 1985. E o protocolo só foi assinado em 1995. Portanto, isto já veio muito antes. O que é que acontece? Nessa altura, João, não havia Facebook. E quando o projeto finalmente arranca em 2002 da construção, não havia Facebook. E a questão aqui é muito esta. Não havia Facebook, mas havia redes sociais, atenção. Não, em 2002 não existia qualquer tipo de rede social, João. Não. Em 2002 não existia. Em 2002 isso tinha o ICQ, o RT... Isso não são redes sociais, isso são... Está bem, eram as plataformas sociais onde as pessoas comunicavam e... Não eram, e sabe porquê que não eram? Porque naquele tipo de plataformas... Eu fiz parte. Eu sou do... Eu tenho essa felicidade de poder dizer que eu assisti, se calhar, aos primórdios, não ao início da internet, mas a minha primeira ligação de internet que eu tive foi em cerca de 96, 97. A minha data de 94. Nós tínhamos sistemas de comunicação, não tínhamos obviamente correio eletrónico, mas não tínhamos, por exemplo, um sítio como hoje em dia que nós possamos pôr... Em 94 ainda não tinha correio eletrónico, tinha mailboxes.
Pronto, eu quando comecei na internet em 97, se calhar 96, 97, Aí em 97 mais. 97 é que começam a aparecer, não sei, posso estar enganado no ano exato, também não me lembro bem, Pronto. mas aí em 97 é que começou a aparecer os e-mails. E a questão aqui é esta, é que hoje em dia também muitos assuntos são também bastante catapultados pelo facto de nós termos um acesso à informação hoje que é muito maior do que era antes. É óbvio que eu não estou a dizer que se calhar essa preocupação não existia. Eu tenho a certeza que estudos de impacto ambiental foram referidos. Aliás, temos um comentário aí da Sónia Alves a dizer para que servem os estudos de impacto ambiental. Eu não sei exatamente a que pergunta é que se referiu aqui, mas a questão é, certamente que existiram. Agora, a questão é, hoje em dia, essa situação ganha muito mais peso porque temos as redes sociais. E as redes sociais acabam por catapultar muitas destas opiniões e muitas destas preocupações válidas. Atenção, obviamente são preocupações válidas a questão do ambiente. Sim, mas acabam por torná-las muito mais... Tiago, mesmo fora das redes sociais, quando foi das obras do metro, e especialmente, volto a falar aqui, as da zona central da Almada, as ruas foram praticamente desventradas, as árvores foram todas tiradas, e eu não ouvi ninguém, seja, tenha sido redes sociais, ICQs, IRQs, por aí afora, seja pessoalmente, e eu sempre frequentei a zona central da Almada, ali a zona do Café Central, Dragão, Rifera, por aí fora. E, portanto, nunca ouvi ninguém, eu não me lembro de um único, é que eu não falo de muita gente, falo de um único comentário em relação à quantidade de árvores arrancadas. Hoje em dia, alguém mexe numa árvore e parece que há um ai Jesus que Sabe que as preocupações ambientais também aumentaram bastante, não é? Obviamente que nós também temos que ver que o mundo mudou muito nesse sentido. Há 40 anos atrás ou 50 anos atrás ninguém se preocupava com camada de ozono. Mas hoje em dia... Você ainda não atingiu aquilo que quer dizer, não me estou a referir a isso. Aliás, eu considero-me também, além de pessoa de esquerda, ecologista e desde muito novo sempre desenvolvi atividades na área ecológica, etc, etc. Não é nesse aspecto. Eu estou a falar no caiamos nos extremos. Ou seja, não é a questão de que as árvores não façam falta ou de que as árvores possam ser arrancadas. Não estou a defender nada disso. Atenção. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, em caso de necessidade, seja por que for, para bem da cidade nossa, do desenvolvimento desse local, das alterações, as árvores podem perfeitamente ser transplantadas. Se tiver que ser cortada uma árvore, também não vejo porque é que não possa ser cortada uma árvore e a seguir plantadas 10 noutro local. Isso a mim não me choca, porque eu não sou de extremos. Não sou extremista a esse ponto. Quer dizer, se me dissessem que iam arrancar 10 árvores e que ninguém se preocupava mais com isso, eu ficava preocupado. Agora, se me disserem que tiram 10 ou 20 árvores do centro de Almada, mas plantam 50 numa rua de traseira, onde agora não há nenhuma e antes até havia bastantes, eu fico descansado. E é isso que o Mário tem como preocupação, que é o que é que irão fazer àquelas árvores, não é verdade? É verdade. Vamos lá ver. Eu espero que. Eu acho que se calhar vai ficar tudo da mesma. Mas pronto. Tudo na mesma como? Em termos do que está plantado, em termos das árvores, portanto. São capazes. Duvido que consigam fazer as obras todas que se falou ou que se está a falar sem mexer em nenhuma árvore. Isso eu não acredito. Não? Duvido muito. Agora, o mexer não quer dizer que a cortem, ou que se acordarem que não plantem outra, ou não quer dizer que não a transplantem. Isso é outra questão. Sim. Agora, não acredito que consigam fazer as obras todas. Eu estou a falar das obras todas, não estou a falar de uma ou outra. Porque, atenção, o que nós temos estado a ver ainda é só a fase 1. Há várias fases ainda mais que a Câmara, se cá estiver para o próximo mandato, porque não vai conseguir concluir isso. E o que me mete mais medo é precisamente as fases todas. Sim. Aí eu não acredito que consigam fazer as fases todas sem mexer em algumas áreas. Isso eu não acredito.
Mexer é mexer. Atenção, mexer é mexer. Sim, sim, sim. Sim, senhor. Eu estava aqui a responder aos comentários, porque parece que há aí uma questão de que estão a mencionar algumas questões legais, mas eu Então a ler os sinceramente não comentários. sei. Então a ler os comentários. Eu percebo aquilo que está a ser escrito e agora este último comentário fala em relação a estudos ambientais e obviamente também em relação ao ruído, mas obviamente que este tipo de obras não avança sem isso, não é? Eu não acredito que um tipo de construção deste género numa cidade, e principalmente numa artéria principal da cidade de Almada, não seja acompanhada de uns estudos. Aliás, a própria oposição que existe neste momento e os próprios partidos ecologistas muito provavelmente já devem andar em cima disso com olhos muito, muito atentos para saber se está tudo a ser cumprido, não é verdade? Não havendo. Tiago, mas atenção que estas obras que estamos a falar, pelo menos as da fase 1, que acho que é aquelas, porque é aquelas que eu já vi desenhos, não sei se o Mário tem outros, portanto, que supostamente será as da fase 1 que ele estava a referir nos desenhos, via muitas mexidas em várias árvores. Eu aí não acredito que haja assim tantas mexidas como tudo isso. E estou a falar, teoricamente, por aquilo que eu me lembro, não estou a falar pelas plantas. Estou a imaginar ali a rua Bernardo Francisco da Costa, o desvio que vão fazer logo para Dom Afonso Henriques, que isso não me recordo se mexe em alguma árvore ou não, mas se mexer, mexe para aí numa. No desvio que vão fazer, para não ter que entrar na rotunda da Fonte Luminosa para a outra rua, para quem vem da Afonso Henriques, aí acho que não chega a mexer em nenhuma. E a abertura do túnel da Rua de Olivença para a Praça da Renovação, ou para a Praça do MFA, como queira chamar, também não mexe em nenhuma árvore, porque aí simplesmente não há nenhuma árvore. Portanto. Esses três sítios estamos de acordo que não vai haver grande confusão. Esses três sítios, de facto, estou de acordo com o João, não vai haver mexidas. Não vai haver mexidas, não vai haver destruição de nada. Nos sítios onde vão alargar a via e em detrimento do passeio, aqui na avenida, supostamente, e estou eu a falar para mim, também não sei o que é que a Câmara pensa, mas se interferir com alguma árvore, eu aí suponho, e não estou lá, nem estou a ver o caso concreto, nem estou a ver distâncias métricas para poder afirmar uma coisa dessas, mas suponho que não seja muito difícil de, se for preciso, nem precisam de ser transplantadas para outro sítio, mas sim transplantadas aos centímetros mais para trás ou coisa do género. Sim, mas vamos ver, pode ser transplantada para outro sítio. Sim, não, mas possivelmente nem será necessário isso. Possivelmente basta que as transplantes 30 centímetros mais para trás ou coisa do género. Pronto, o problema é esse, é ficarem lá, um bocadinho mais ao lado, mais para ali, mas tanto ficarem no sítio. Mas os desenhos não contemplam isso, Mário? Eu estava a ver os desenhos e parece-me que contemplam isso, não? Mas os desenhos não se prendem normalmente com esse género de pormenores, Tiago. Os desenhos, eu não olhei para eles muito profundamente. Mas os desenhos, normalmente, quando aparecem assim de divulgação de obras, são desenhos de maquete, quer dizer, são meramente tentativas de explicação do. Mas às vezes é representativo. Às vezes é representativo daquilo que eles pretendem também fazer com a questão da vegetação. Por exemplo, eu numa maquete considero que se está lá uma árvore, eles vão lá para uma árvore. Não entra em especificações corretas. Vamos lá ver. Apresento um desenho de uma maquete em que num sítio não havia árvores, agora estou lá a pensar, vamos pôr 10 árvores. Mas no desenho da maquete, tanto posso pôr 15 como posso pôr 3 ou 4. Quer dizer, significa que ali vai passar a haver árvores. No desenho de maquete, não se entra no pormenor correto, entra-se no pormenor daquilo que se pretende fazer, alterar, mostrar. Não no pormenor, digo eu. Não sei exatamente, como digo, não estive a analisar os desenhos, não estive a olhar para isso com muita atenção. Com essa atenção que o Mário, por exemplo, teve. Cavalheiros, eu vou-vos abandonar, peço-vos imensa desculpa, mas vou-vos ter que vos abandonar. E obrigado por este bocadinho e também a que os estiveram a ver e fizeram algumas perguntas. Vou-vos deixar aí com
com estes dois cavalheiros e eu vou abandonar hoje a chamada, ok? Tenham uma boa noite e para todos os que estão a ver também. Okay? Obrigado. Boa noite para o Tiago e o Mário, ainda ficamos mais um pouco, mas também já não muito. Sim, senhor. Uma boa noite para vocês. Helena, a não ser que a Helena ainda entre de repente. Estou admirado dela ainda não ter aparecido. Às tantas. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oh, Sónia, eu estou a ler aquilo que você está a dizer, mas você está a querer entrar por questões mais técnicas que deveria ter posto na sessão que foi com o vereador Miguel Salvado em termos da Câmara, não sei responder às questões técnicas que você está a pôr, porque em primeiro lugar não sou da Câmara. Portanto, não sei exatamente as especificações daquilo que eles pretendem ou do que os desenhos demonstram. E depois também não lhe sei responder porque não sei o que é que eles pretendem exatamente fazer, não é? Pronto, voltando à nossa conversa, ao Mário. Eu honestamente não olhei para os desenhos com essa atenção toda, porque lá encaro os desenhos como desenhos de maquete mais explicativos daquilo que se pretende fazer do que pormenorizadamente o que se vai fazer. Mas não sei. Como não olhei sequer para eles com muita atenção, não sei exatamente se são desenhos técnicos, se são desenhos de maquete. Pois, essa também é a minha dúvida. Aliás, quando o problema começou a ser discutido no grupo, eu tive a oportunidade de ver e de ler, mas não quis entrar tanto com grandes pormenores sequer, porque sinceramente não sei, não consigo perceber portanto, como é que vão ser feitas aquelas transformações, portanto, daí eu não estar a dizer que tem que ser assim ou que está mal assado. Portanto, neste momento ainda não há, porque vamos lá ver. Será que vai haver discussão pública para estas obras? Eu não sei, portanto, penso que... Por aquilo que o vereador Miguel Salvado falou no Círculo da Má Língua, já está a pensar em fazer pelo menos uma sessão pública sobre o assunto. Agora, em que altura das obras, se é para a primeira fase, se é para as outras... Sim, eu lembro-me disso, de facto. Que nem sequer sei quais são as outras, porque eu falo basicamente também da primeira fase. Mas suponho que as outras, até porque são várias outras fases, sejam obras mais relevantes do que estas, porque estas não se me apresentam a mim como grandes obras ou como grandes obras de envergadura, são pequenas alterações em termos de circulação e coisas do género. Sim, estas três que o João referiu há bocado é isso mesmo. Mas eu de facto lembro-me do Salvador ter falado nisso e depois era aliás, até era para lhe ter depois feito uma ou duas perguntas em relação à forma como ia ser feita tanto a consulta pública ou a informação, tanto como ele tentou explicar, mas depois já acabámos a sessão e acabou por não ter tempo de fazer por a questão. Mas vamos ver, pronto. Mas em termos das obras em si, sem ser agora a questão das árvores, levanta-se-lhe alguma questão? Sim, em relação às obras, se tem que ser feito. Não, mas independentemente agora de ter ou não, o que é que o Mário acha no seu conceito de se voltar a abrir ali a passagem por baixo do central e daqueles desvios na fonte luminosa? Eu acho espetacular. Honestamente, como são zonas onde eu circulo muito, eu acho que fazem todo o sentido, mas isso é a minha opinião. Sim, o João está-se a referir tanto à saída da Rua do Olivença para a Praça do MFA e à forma de poder entrar da Rua Bernardo Francisco da Costa para a Rua José Henriques sem ter que entrar na rotunda que está sempre engarrafada, especialmente aí a partir das 4 da tarde. Em que a linha tudo ali por causa do metro. Quando quem vem da Bernardo Francisco da Costa e pretende entrar para Afonso Henriques, escusa-se de estar engarrafado por causa do acesso da circulação ali da rotunda. Sim, sim. Portanto, essa está certa. E a outra do outro lado também, e cá em cima é a mesma coisa.
não tenho grande... pronto, acho que está bem previsto, portanto, essas 3 alterações. Já o resto não sei, tenho dúvidas. Mas o resto nenhum de nós sabe. O resto ainda está entre aspas no segredo dos deuses. É isso. Sim. Pronto, em termos gerais, as nossas sessões aos sábados vão ser isto. Vai ser a conversa e tentarmos falar aqui um pouco mais sobre os principais temas da semana no grupo. Não sei se o Mário quer dizer mais alguma coisa em relação a esta semana que acabou. Não, tenho a ideia que já vimos tudo. Portanto, o confinamento. O terremoto, as eleições de Charneca, as obras do Eixo Central, o Parque da Paz. Para a sessão inaugural parece que não nos portámos mal. Mano. Acho que não. Eu pelo menos gostei da cavaqueira. Não sei se as pessoas que nos estiveram a ouvir gostaram. Agora para o fim animou um bocado, especialmente aí com a presença da Sónia Alves, que se for todo por questões. Se bem que as questões da Sónia Alves sejam mais de caráter técnico. Sim, eu também. Teriam sido boas foi na sessão em que esteve o vereador Miguel Salvado. Foi pena ela não ter colocado essas questões nessa altura. Sim, senhora. Tá bom. Então vamos dar isto por encerrado hoje? Sim. Vamos. Então, 2 a 8 dias. Vamos. 2 a 8 dias. 2 a 8 dias à mesma hora. À mesma hora. É de sempre aos sábados às 21h30. Ok. Pronto. Então. Correto. Uma noite muito boa e um domingo bom. Vai, então. Uma boa semana. João. Igualmente. Adeus, um abraço. Boa noite. Um abraço.